Melhor que você coloque uma caixa. Vai para alguém que está aí. Bem-vindos todos, irmãos. Todos se amam. Uma bênção estar com vocês. A gente pede para vocês abrirem a Bíblia hoje no livro de Hebreus, capítulo 1, irmãos. Hebreus, capítulo 1. Estamos aqui no dia 19 de janeiro de 2020, da nossa escola bíblica dominical. E vamos celebrar um culto a Deus. Nós estamos em recesso na nossa escola. Isso é horário da nossa escola, né? Mas estamos em recesso e nós retornaremos com a escola bíblica dominical no dia 2 de fevereiro, no domingo. Bom, já com as lições, tanto para as crianças quanto para os adultos. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Quero ler com os irmãos até o versículo 4. Hebreus 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Vamos orar juntos, irmãos, pedindo a ajuda do Senhor na exposição. Obrigado, meu querido Deus, nós nos aproximamos diante de Ti em nome de Jesus, por causa dos méritos de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, e pedimos que o Seu nome seja santificado no nosso meio. Pedimos também, Pai, que o Seu reino venha aqui hoje de manhã, nessa igreja, nossos corações e nossas vidas. Pedimos também, Senhor, que a Sua vontade se cumpra pela exposição das Escrituras. Graças nós Te damos, Pai, pelo perdão dos nossos pecados, porque em Cristo Jesus nós já fomos redimidos, porque todas as coisas ficaram para trás, e eis que são novas hoje em Cristo Jesus. Vivemos uma nova vida nele. Muito obrigado, Pai, pela a graça de poder ensinar e falar esse texto. Eu dependo e confio no Senhor, e sobretudo, Pai, nós dependemos do Senhor abrindo os nossos olhos, do Senhor concedendo-nos sabedoria, bom senso, compreensão, inteligência, entendimento, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Bom, vamos entender o que o texto está falando. Primeiro eu quero dar uma introdução a respeito do livro de Hebreus. Hebreus também pode ser chamado de judeus. Os hebreus são judeus, e essa epístola, essa carta, ela foi escrita. Nós não temos uma orientação nem na história da igreja sobre quem foi que escreveu essa carta. Existem várias especulações, a gente não pode estar afirmando exatamente quem foi que escreveu, mas nós sabemos que quem escreveu tinha um coração pastoral muito grande, porque ele tem um zelo enorme nesses capítulos que são falados, nesse texto que ele escreveu. Um zelo, um cuidado muito grande. Hebreus é chamado de uma carta de exortação por quem escreveu. A gente vê nessa carta uma preocupação muito grande do autor para trazer os irmãos de volta, retornarem à vida com Deus e evitarem ao máximo o abandono da sua fé. A situação aqui, irmãos, não é uma situação tão fácil por parte de quem está recebendo a carta. Nós estamos falando mais ou menos do ano 60 até o ano 68 a.C., ou melhor, depois de Cristo. Ainda não tinha Jerusalém sido destruída, que foi destruída nos anos 70. Então eles estão passando por uma dificuldade muito grande. A carta mostra isso. Muitos irmãos hebreus que tinham nascido de novo, judeus que tinham entregue o coração a Jesus, estão sofrendo perseguições, no sentido
até de perderem suas próprias vidas. Os familiares estão sendo assassinados porque eles têm fé em Jesus, porque eles resolveram crer em Jesus. Eles estão perdendo seus próprios bens, como diz Hebreus capítulo 9, o espólio dos seus bens. Estão perdendo seus bens, muitos aqui estão perdendo sua vida. Os líderes deles, da igreja, dos judeus, dos hebreus, muitos já tinham sido assassinados. Tudo por causa do Evangelho, tudo por causa de Jesus Cristo, porque eles professavam sua fé. O que acontece muitas vezes com perseguição, no caso aqui é uma perseguição religiosa, no caso aqui é uma perseguição por causa de Jesus Cristo, por causa da palavra, porque eles estão andando em justiça. O que acontece muitas vezes com perseguição, irmãos, é que se tem a ideia apenas de perseguição como sendo algo muito romântico, tipo assim, a igreja precisa ser muito perseguida, porque se a igreja for perseguida, todo mundo vai se firmar, os verdadeiros crentes vão aparecer. Sim, isso acontece também, isso também é uma verdade. Mas, irmãos, perseguição também gera desânimo, perseguição também gera desistência, perseguição também gera gente que chuta o pau da barraca e não quer mais estar envolvido com o Senhor e com a palavra. Você vê muita gente aqui na própria igreja, começa a passar por uma luta financeira e não vem mais para o culto. Você pergunta o que está acontecendo. Não, estou numa luta muito grande. Pronto, é para estar aqui na luta e foi embora, né? Muita gente está passando dificuldade no casamento e desaparece. Você chega, o que houve, irmão? Não, eu estou com uma luta muito grande no casamento, na minha vida financeira, com os filhos, doença. E aí a dificuldade acaba gerando desânimo de muita gente. É porque quem não queira, nossa mente, ainda quando não é renovada pela palavra, ela ainda acha que Deus é obrigado a nos abençoar. Então, quando todas as coisas daquilo que nós acreditamos que são certas não funcionam do jeito que a gente pensa que é certo, aí acaba que a mente diz assim: não vale a pena servir Deus, eu vou desistir, eu vou embora. Isso é uma mente não renovada, porque ainda o ser humano caído, ele acha que precisa, ele acha que Deus é obrigado a abençoá-lo de qualquer forma. Ele acha que Deus é obrigado a responder todas as suas orações do jeito que ele pensa. Então, perseguição de uma forma geral, você vê, pequenas aqui que nós enfrentamos, elas também geram desistência. Muita gente, irmãos, que estava frequentando a igreja nesse período, estava desistindo de sua fé, por causa dessas lutas. Agora pensa comigo, vou fazer aqui, vamos entrar um pouco na situação deles. Pensa comigo, você, seus filhos, sua esposa na igreja, vamos lá, vamos pensar, Carla, Paulo Vitor, Priscila. Aí Carla, Paulo Vitor e Priscila são ameaçados de morte. Isso já, os filhos de vários pastores já morreram por causa de Jesus. Aí agora chegou minha vez de ser perseguido. Aí existe uma faca ou um revólver na cabeça de Carla, Paulo Vitor e Priscila. E a conversa dos maldosos, dos perversos é a seguinte: se você continuar falando de Jesus, nós vamos matar a sua família. Se você continuar falando desse evangelho aí, nós vamos destruir tudo que você tem, além de pegar todos os seus bens e matar a sua família. Já pensou? É fácil. Gente ruim mexe com você, gente perversa mexe com sua família. Então muitos perversos estavam rodeando a igreja, muitos falsos judeus, muitos judaizantes estavam matando a igreja, e a situação era exatamente essa que eu estou contando aqui. Entende? Então muita gente estava desistindo, irmãos, de sua fé por causa da perseguição. Por outro lado, irmãos, nós vemos muita gente sendo levantada no meio da luta, como diz o capítulo 10 e o capítulo 11. Gente persistindo, gente perseverando, gente que estava sendo cortada ao meio, dizendo glória a Deus, aleluia. Gente que estava perdendo seus bens, dizendo: eu tenho um patrimônio duradouro e certo no céu. Duradouro e certo no céu. Eu tenho um patrimônio duradouro e certo no céu. Aqui na terra todas as coisas vão passar. Então muita gente estava afirmando, estava se firmando mesmo. Muita gente estava proferindo o nome de Jesus, levando o evangelho adiante. Então perseguição gera essas duas coisas. Quero te orientar para não ficar pedindo perseguição a Deus não, tá, irmãos? Porque não é fácil ser perseguido. Não é fácil não poder abrir a porta da igreja para pregar o evangelho livremente. Tem muitos países hoje no mundo que não pode estar acontecendo o que está acontecendo hoje de manhã aqui. É proibido. Os líderes são assassinados,
Hoje no mundo, irmãos, 250 milhões de cristãos estão sendo perseguidos diretamente. Diretamente, 250. Fora a quantidade absurda que o Islã está assassinando de cristãos. Hoje, a religião mais perseguida do mundo são os cristãos. É a nossa. Entendem? A situação não é tão fácil como muita gente pensa nesse texto. Parece que o livro de Hebreus é um livro assim, motivador, animador, falando sobre a superioridade de Jesus para um povo que está vivendo por cima da carne seca. Não, irmãos, esse povo que está recebendo essa carta está sofrendo. E aí, irmão, minha pergunta é a seguinte: qual a palavra que você daria para um povo que está sofrendo por amor a Jesus? O povo que está perdendo família, bens, por causa do evangelho que prega, por causa da sua confissão de fé, por causa de viver da justiça. Qual seria a palavra que você iria trazer para esse povo? Se for pensar de uma forma natural, a ideia que se tem é: vamos falar de algo motivador. A ideia que se tem é: vamos falar de algo animador. Ou vamos falar sobre a luta, o sofrimento, é difícil mesmo, vamos ficar chorando do lado deles. Mas quantos de vocês querem aprender a estratégia que Deus deu para o autor dessa carta para falar para esse povo? Vocês querem aprender qual foi a estratégia? Amados, é impressionante a estratégia que Deus deu para esse autor falar para as pessoas que estão sofrendo. Foi a seguinte: Jesus Cristo é maior do que tudo. Toda a velha aliança, porque aqui nos Hebreus eles estavam retrocedendo ao Velho Testamento, porque o problema era os judeus sem Jesus estavam matando os judeus cristãos. Esse é o problema. E usando os gentios para destruir a vida dos judeus. Assim foi a vida do nosso líder Jesus. Jesus foi assassinado por gentios a mando dos judeus, o respaldo dos judeus. O próprio Senhor Jesus, falando com Herodes e Pilatos, ele diz: vocês estão errados, mas quem me entregou a vocês tem um pecado maior ainda. Quem entregou? Os seus. Veio para os seus, mas os seus não receberam. É o que está acontecendo aqui. Compreendem, irmãos? E a estratégia que Deus dá é: fale para eles que Jesus é maior que toda a realidade do Velho Testamento que eles viviam. Os judeus que estavam perseguindo a igreja estavam tentando puxar os irmãos da realidade para a sombra novamente. A realidade se encontra em Cristo. A velha aliança era uma sombra da nova aliança. Um outro comparativo é como se você estivesse fazendo doutorado, mestrado em física, e aí o seu professor na sala de aula te ensinasse a tabuada. É mais ou menos isso. Os judeus que estão perseguindo a igreja de Hebreus estão tentando, a igreja dos Hebreus, estão tentando retroceder os irmãos aos rudimentos fracos e pobres do Velho Testamento, da Velha Aliança, que não foram dados para aperfeiçoar ninguém, apenas para apontar para o Salvador, que não foram dados para dar vida, mas foram dados para refletir a vida, que viria em Cristo Jesus. Esses judeus estão perseguindo a igreja. E a estratégia, irmãos, do autor da carta é: Jesus é maior, Ele é superior. Então eu vou falar um pouco dessa superioridade de Jesus, esses 4 versículos, e depois nós vamos fazer uma aplicação na nossa vida. Porque da mesma forma, irmãos, que esses irmãos aqui de Hebreus estavam sofrendo e receberam a instrução de que Jesus é superior, pode ser que hoje de manhã você também esteja sofrendo em área da sua vida e você precisa entender que Jesus é superior ao seu sofrimento, a toda a circunstância que você está vivendo. Ele é maior. Então a gente vai estar fazendo essas aplicações durante o texto e no final. Amém? Vamos entrar aqui nesses 4 versículos. Ele diz assim, versículo 1, ele começa falando: havendo Deus outrora falado, Deus falava e Deus ainda fala. Outrora ele falava muitas vezes e de muitas maneiras aos pais dos profetas. Velho Testamento, o autor de Hebreus está dizendo que Deus falava pelos profetas. Era a forma de Deus externar sua vontade para os crentes do Velho Testamento, os crentes da Velha Aliança, o povo de Deus da Velha Aliança.
Deus falava muitas vezes, Deus falava de várias maneiras, e Deus usava profetas. Mas agora, olha só, versículo 2: nesses últimos dias. Quais são os últimos dias? Escatologicamente, a palavra últimos dias começa a valer depois da vinda de Jesus. Quando Jesus aparece, a palavra últimos dias, ou a expressão, na verdade, últimos dias, começa a valer. A chegada do Messias é a inauguração dos últimos dias. Hoje nós estamos nos últimos dos últimos dias. Então, nos últimos dias, depois que Jesus chegou, Deus, que falava pelos profetas várias vezes e de muitas maneiras, nos falou pelo Filho. A primeira coisa que o autor de Hebreus mostra que Jesus Cristo é superior é em relação a como Deus fala. Se na velha aliança Deus falava por profetas, na nova aliança Ele fala pelo seu próprio Filho. É o Filho que desceu do céu, se fez carne e habitou entre nós e revelou a vontade de Deus para a humanidade. Número 1, Jesus é maior. A forma de Deus falar é melhor, é maior e é melhor, diz Hebreus. Superior, diz Hebreus, porque Jesus é o próprio Filho de Deus. Número 2, Ele não precisa mais falar através de Jesus de muitas maneiras e várias vezes. Ele falou definitivamente. Jesus é a última revelação de Deus. Encerrou. Em Jesus encerra o cânon das Escrituras. Em Jesus encerra a revelação. Nós não teremos, irmãos, depois de Jesus Cristo, uma outra revelação, ou virá um outro profeta para trazer um outro evangelho. Não, Jesus encerra. O Velho Testamento estava construindo algo que tem o seu ápice, a sua plenitude na pessoa de Jesus. Então, na pessoa de Jesus Cristo, Deus fala definitivamente. Olha, o que eu quero dizer é isso aqui: Velho Testamento sombra, Novo Testamento em Cristo Jesus, a realidade de todas as coisas. Então, número 1, Deus falava pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. Essa é a primeira superioridade. Jesus superior aos profetas. Número 2, muitas vezes, de várias maneiras, hoje Ele fala definitivamente por Jesus Cristo. E de uma única vez, meu irmão, única vez, o que Jesus tinha que falar, Ele falou. Ele veio e falou. Aleluia. Número 2, o Filho, nesses últimos dias. Número 3, vamos lá, versículo 2: nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Quem está falando, irmãos, é o herdeiro. Não é um profeta que foi designado para trazer um recado do Pai. Não. Deus enviou o seu herdeiro. É o herdeiro de todas as coisas que está falando. Ou melhor, Deus está falando pelo herdeiro de todas as coisas. Aleluia. Há uma ideia, irmãos, de que Jesus, que Deus estava no céu, e aí Deus estava um pouco triste, porque estava se sentindo sozinho, aí resolveu criar um homem para ter comunhão com alguém. Essa é uma ideia mentirosa. Deus nunca esteve se sentindo sozinho. Deus nunca esteve no céu com dificuldade de amor, ou de amar alguém, ou de manifestar o seu amor, porque Ele sempre teve seu Filho. O céu é uma trindade. O Pai ama o Filho, impulsionado pelo Espírito Santo. Ao Pai, o Filho e o Espírito do amor que está no meio deles. O céu é completo. Deus é completo. A ideia de família está aqui. O Filho recebe tudo que é do Pai. Ele herda tudo que é do Pai. Tudo que é do Pai passa para o Filho. Deus está falando, irmãos, nesses últimos dias, e falou pelo herdeiro de todas as coisas, Jesus Cristo. Nenhum profeta é herdeiro de nada. Jesus é herdeiro de tudo. Quarta coisa da superioridade de Jesus nesses versículos, a Bíblia diz: Ele é o herdeiro de todas as coisas. Deus constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas, vírgula, pelo qual também fez o universo. A pessoa pela qual Deus está falando é alguém que fez o universo. Deus fez o universo por Ele. Por Jesus tudo foi feito. Você está entendendo
E vamos entrar no texto. Este povo está sofrendo, e eles precisam de uma palavra para levantá-los. Qual a estratégia do autor da carta? A estratégia do autor da carta é dizer: Jesus é superior na forma de falar, Ele é superior porque Ele é filho, Ele é superior porque Ele é herdeiro. Agora escuta, Ele é superior porque Deus fez o universo por Ele. Entra no texto. Gente sofrendo, ouvindo que Jesus, o herdeiro de todas as coisas, foi quem fez o universo. Meu irmão, minha irmã, tudo está debaixo de um controle tão soberano e tão glorioso, que nada foge ao seu comando. Ele é herdeiro e ele é aquele pelo qual Deus fez. Provérbios diz que Deus construiu tudo pela sua sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. Estou aqui. Entra no sofrimento desse povo, ou permita que esse sofrimento que você está passando agora aflore. Vamos lá, o sofrimento está aflorando agora. Deus fala por quem fez todas as coisas. Ele fez você. Ele, daqui a pouco nós vamos para o sustento, né? Ele é herdeiro de todas as coisas. Foi Ele quem te fez. Olha a estratégia. Não é uma palavra de ânimo, pastor. Essa é a palavra de ânimo. Sua vida não está fora de controle. Quem fez porque pode fazer e sustenta o que faz. Esse é o significado da palavra onipotência. Há um erro teológico, infelizmente, na palavra onipotência. Onipotência, um monte de gente, um monte de teólogo diz que onipotência é alguém que tem todo o poder. Sim, mas tem mais na onipotência. Onipotência, numa teologia bíblica, significa alguém que fez e tem todo o poder, e alguém que sustenta o que fez. É além de apenas fazer, é além de apenas ter. O onipotente fez e sustenta. Tem poder para sustentação. E eu já começo encerrando a mensagem, apesar que vai demorar um pouquinho, mas já começo encerrando a mensagem aplicando: qual é o seu problema? Deus fala por quem fez tudo. Ele é o Criador do universo. Por Ele, para Ele, a música diz: porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Me parece que os problemas estão ficando menores, não é? Imagina depois da vírgula, ou melhor, depois do ponto, no versículo 3. Aí vai ficar bem pequenininho. Olha o que diz o versículo 3, igreja. Aquele pelo qual Deus fala, aquele que é herdeiro, aquele que fez tudo, Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. É isso mesmo. Enquanto na velha aliança Moisés via Deus pelas costas, e ai daquele que ver a face de Deus. Na nova aliança, a face de Deus se apresenta aos homens através do Filho. O resplendor de Deus está na face do Filho. E aí, irmãos, eu me lembro, eu tenho que falar do apóstolo Paulo. Paulo fala em Coríntios, irmãos, sobre um poder que habita em nós, vasos de barro. O apóstolo Paulo diz que existe algo dentro do homem, nascido de novo, do Filho de Deus, da igreja, que é chamado de resplendor da glória do Pai, na face de Cristo, que está dentro dos vasos de barro. O vaso é de barro, irmão, mas o poder é grande aí dentro. Que poder é esse? É o poder da luz. Esse é o poder. É o poder que ilumina dentro de você. É o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e que garante a sua ressurreição no futuro. É o poder que iluminou Deus na face do Filho. Esse é o poder.
Ele está dentro de você. Existe em nós, irmãos, o resplendor da glória do Pai brilhando em nosso espírito, em nosso coração, em nossa mente, de dia e de noite. Jesus é esse resplendor dentro da igreja, está brilhando, resplandece a glória do Pai, aponta para o futuro, aponta para um dia em que a glória vai descer sobre nós, de fato, na consumação de todas as coisas. É a glória, irmão, irmã, é a garantia. Hoje nós temos, irmãos, como se fosse uma promissória de Deus. Ele nos deu como a Bíblia fala, um penhor do Espírito Santo, que está dentro de nós, nos garantindo que lá na frente nós seremos ressuscitados e vamos estar face a face com o Senhor. O texto diz: Jesus é esse resplendor. Por isso que é correto dizer que Jesus está em nós. O resplendor, a luz de Deus está em nós. Ele é a expressão de Deus. Estão aqui, irmãos? No Velho Testamento, como as coisas eram debaixo de sombra, não se enxergava direito. Na sombra você não consegue ver definições. Na sombra você não consegue ver cores. Na sombra você não consegue ver acabamento. Na sombra você não consegue discernir direito as coisas. Você sabe que existe, dá para ter uma noção, mas é só a silhueta. Na realidade não. Você está diante das cores, diante da luz, diante da glória, diante do acabamento. Você está diante do próprio Deus. Jesus é a expressão de Deus dentro da igreja. Exato. Quem é Deus? Olha para o Filho. João dizia: quem tem o Filho tem o Pai, quem não tem o Filho não tem o Pai. Jesus é Deus, igreja. Jesus é a expressão de Deus. Jesus revela Deus. Então, por que retroceder à sombra? Por que ir novamente à idade da sombra, se nós já estamos na luz? Se a perseguição é para os judaizantes que estavam matando os cristãos porque os cristãos estavam na luz, por que retroceder ao jugo dos judaizantes? Essa é a pergunta, sendo que hoje nós já estamos na realidade de todas as coisas, que é Jesus Cristo. Ele resplandece Deus, ele expressa o ser de Deus. E aqui, irmãos, deixa-me falar um pouco da face de Deus. Quero falar duas realidades da face de Deus agora, para a gente já passar para sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder. Existem duas realidades da face de Deus. A primeira realidade da face de Deus, irmãos, é a face da ira de Deus. A Bíblia diz em João 3:36 que aqueles que não creem, sobre eles repousa a ira de Deus. A face da ira do Pai, de Deus Todo-Poderoso, está diante dos que não creem. Paulo, falando isso em Tessalonicenses, ele diz: para a maldição esses foram criados, para viverem nas trevas esses foram criados. O problema do homem, irmãos, nos últimos dias, ou no último dia, agora o último dia mesmo, que é o dia do Senhor, não é a questão da morte. O problema do ser humano que não tem Jesus no coração não é a questão de que ele vai morrer para sempre. Não. O problema do último dia de quem não tem Jesus é ter que se encontrar com Deus. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Eles vão desejar a morte, mas não vão conseguir nesse último dia, porque eles terão que ver Deus. Só que a face de Deus que eles verão é a face da ira. E ai, como diz o autor de Hebreus, aquele que cai nas mãos de Deus vivo. Entendem? Essa é uma face do rosto de Deus, é a ira.
Mas existe, irmãos, em Cristo Jesus, para a igreja, para os eleitos, aqueles que nascem de novo, a face da graça de Deus. E essa face, irmãos, ela está expressa em Jesus. Tem razão pela qual pessoas passavam por Jesus e não o reconheciam. Tanto faz como tanto fez. Mas pessoas também passavam por Jesus e eram atraídas por Ele. Por quê? Porque viam a face da graça e do amor de Deus no rosto dele. Sabe qual é o nosso maior benefício, a nossa maior graça? É porque um dia nós veremos o Senhor face a face. Enquanto os de João 3,36 não querem nem ver a face do Senhor, nós estamos desejosos de vê-lo face a face, porque nós temos a face da sua graça, a face do seu amor. O texto está dizendo que Ele é a expressão da face de Deus. Que expressão? Que face? A face da graça. Deus tem favor. Me lembro da rainha Esther agora. A rainha Esther se achega diante do rei. Ela se achega diante do rei de uma forma que não podia, se achega diante do rei do jeito que não podia, se achega diante do rei numa hora que não podia, mas ela se achega. Esther é um tipo de Cristo que se apresenta diante do rei para cobrir os pecados do seu povo. Esther é um tipo de Cristo que se apresenta diante do rei para salvar o seu povo. A receptividade do rei em relação a Esther diz respeito à eternidade do povo de Israel. Esther é um tipo de Cristo. Quando Esther se aproxima do rei, quebrando todas as regras daquele tempo, naturais. Por quê? Porque Jesus não é sumo sacerdote segundo a ordem de Levi. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É uma outra ordem. Jesus não vai pela lei, Jesus vai pelo trâmite da graça. Quando Esther se aproxima do rei, ele está se aproximando confiando na graça. Ela não está se aproximando confiando em todas as regras. Esther está se aproximando confiando no favor do rei. Agora é interessante, né? Que a beleza de Esther que atrai o rei. Oh, glória! Oh, aleluia! Acho que os irmãos não entenderam. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Senhor, abre os nossos olhos. É a beleza de Esther. Eu vou dizer de novo: é a beleza de Esther que atrai o rei. Aleluia! É a beleza de Cristo, irmãos. É a beleza de Cristo. Imagina só, Jesus Cristo, o mundo foi feito por Ele. E o mundo tem o que é feio e o que é bonito. Vamos falar do que é bonito? Vai na ponte do Navarro e olha no horizonte. Vai aqui na Ponte Velha e olha o pôr do sol. Suba nas dunas de Pabu. Vá ao Morro Careca. Vá até o maior cajueiro do mundo. Vá até Touros. Vá nas montanhas de Sal e Macau. Comece a andar. Eu estou falando só do Rio Grande do Norte, hein? E só do Natal. Vá à praia, vá ao forte, dê uma olhadinha naquilo. Olha os arrecifes, na Praia dos Artistas, na Praia do Meio. Vá até o final da nossa orla. Chega até em João Pessoa. Vá até a Fortaleza pela praia. Olhe para o céu. É tudo muito lindo. Não é pouco lindo, é muito lindo, irmãos. E Natal tem um privilégio, a despeito de toda a desorganização, de toda a bagunça do nosso governo, da nossa prefeitura, do nosso governo, e da irresponsabilidade que todos os governantes durante 40 anos fizeram com essa cidade. Tem uma coisa que eles não conseguem tirar: Deus encravou em Natal sua beleza. Natal é considerada a segunda cidade mais bonita do Brasil, ela só perto do Rio de Janeiro. A beleza de Deus está encravada nessa cidade. Quem fez isso? A Bíblia diz que Deus fez pelo Filho. Foi através de Jesus que essa cidade foi feita assim. Alguém pode dar glória a Deus aí? Você consegue ver a beleza de Deus no Natal? Quem consegue?
Olha o seu corpo, a beleza de Deus em seu corpo. Olha a beleza de Deus em suas reações. Olha a beleza de Deus em seu ser. Olha como funciona. Uns mais gordinhos, outros mais magrinhos, uns mais altos, outros mais baixos. Mas veja a beleza de Deus no homem. Vocês estão aqui? Aleluia. Tudo isso é muito bonito, né? Eu estou falando das obras dele. Imagina ele. Jesus é o homem mais lindo do mundo. Ninguém é tão belo quanto Jesus. Ninguém é tão magnífico como Jesus. Toda a beleza de Deus está em uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus é belo, Jesus é lindo, Jesus é glorioso, Jesus é magnífico. Há uma beleza por trás de Cristo. Jesus resplandece a glória de Deus. Estão aqui, irmãos? Esse é Jesus. Sim, um detalhe. E os problemas? Desculpa, um detalhe. E os problemas, irmãos? Do início da carta. Olha a estratégia desse homem. Está tudo ficando, olha, está tudo minguando. Os problemas vão minguando. Quando olhamos para esse homem, quando olhamos para Jesus, que se identificou conosco, 100% homem, a beleza de Deus está toda nele. Se o que Deus fez por ele é lindo, imagina ele, a pessoa dele, ele é maravilhoso. Ele é a expressão de Deus, da beleza de Deus. A face de Deus é o que queremos. Enquanto no último dia muitos vão fugir da face de Deus, nós vamos aos seus braços. Não corra de Deus quando você pecar. Quando você pecar, corra para Deus. Corra aos braços do Senhor quando você pecar. Não fuja dele, corra aos braços dele. Louvado seja Deus. Esther se apresenta diante do rei. Finalizando essa parte da Esther, quando ela entra, o rei vê sua beleza. Ela representa um povo. Esther representa um povo. Jesus representa seu povo. E o rei representa Deus. E Deus está com o seu cetro. Se Deus estende, favorece. Se Deus recebe a rainha Esther, tem favor, e o povo vai ser abençoado. Quando a rainha Esther se achega diante do rei, o rei a recebe. E por causa dela, o povo não é destruído. Por causa de Jesus, o povo de Deus não vai ser destruído. Eu já estou introduzindo vocês numa matéria chamada teologia bíblica. Teologia bíblica, irmãos, tem como significado seguinte definição: teologia bíblica significa a história da revelação especial de Deus para com o seu povo. Na teologia bíblica nós vamos ver a história lá de cima. Na teologia bíblica você vai ver Deus escolhendo um povo antes da fundação do mundo, discorrendo várias coisas por 66 livros, e findando lá na eternidade, depois da consumação. A teologia bíblica conta a história da redenção, a história de Deus se revelando ao povo. E você sabe, quando você entende essa história maior, porque na teologia bíblica nós olhamos para a história maior. A sua história do dia 19 de janeiro de 2020, ela passa a ter sentido. A nossa vida passa a ter sentido quando você entende a história maior. Quando você compreende o valor da grande história na teologia bíblica, você vai entender o valor de cada luta que você enfrenta, de cada vitória que você enfrenta ou recebe, de cada circunstância que você passa.
Os irmãos estão aqui? Amém. Aleluia. Continua, irmãos, vírgula. Versículo 3. Ele quer o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Ele é lindo, vírgula, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Como eu disse no início, poder, onipotência, é alguém que tem poder de criar, e alguém que tem poder de fazer, e alguém que tem poder de sustentar o que fez. A onipotência de Deus em Cristo Jesus é essa: Ele fez e sustenta todas as coisas. Que coisas? As coisas do universo, é o contexto. Que coisas? As coisas pelas quais Deus fez o mundo, através de Jesus. As coisas às quais Ele é herdeiro, as coisas pelas quais Deus fala através dele. E as coisas, depois dessa palavra, o que veio depois dele, que é a purificação dos nossos pecados. Todas as coisas, irmãos, são sustentadas pela pessoa de Jesus. Jesus sustenta a sua salvação. Jesus sustenta a minha salvação. Foi Jesus quem disse para o rei receber a rainha Esther, e sustentou o povo. A Bíblia fala, irmãos, que todos que o Pai deu a Jesus, nenhum ele perde, porque Jesus tem um poder de sustentação. Todas as coisas são sustentadas por Ele. A palavra do Senhor tem poder para suster todas as coisas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Ele prometido não fará, fará, e fez. Fez, sustenta. E aí, irmãos, se a gente aplicar isso na nossa história, nós que estamos passando por dificuldades, precisamos hoje de manhã ouvir: Deus nos sustenta. Amém. Você não está solto. Ninguém aqui está solto no universo. Todos nós estamos embaixo de uma sustentação. Deus está controlando a nossa história, nos livros. O Pai aceitou o sangue de Cristo, do Filho. Isso é uma expressão do Velho Testamento. Ele está usando verdades da velha aliança como sombra para explicar para os hebreus o que está acontecendo. No Velho Testamento, na sombra, o sumo sacerdote se chegava diante de Deus, no Santo dos Santos, apresentava o sangue diante de Deus. A Shekinah de Deus caía sobre aquele sangue, caía em cima da arca da aliança. O sumo sacerdote saía, trocava de roupa, saía e se apresentava ao povo. Quando o sumo sacerdote se apresentava ao povo, ele tinha que se apresentar em pé, porque o próximo ano tinha de novo, e todo ano tinha de novo. Não parava a obra, não parava o trabalho. E outro, o sumo sacerdote era pecador. Primeiro ele tinha que apresentar por ele, depois ele apresentava o sangue pelo povo. Um animal era morto só pelo sumo sacerdote, um outro animal era morto pelo povo, mostrando cabeça representativa. Jesus pega o seu sangue, chega diante de Deus, apresenta diante de Deus e senta. O que significa senta? Ele está dizendo: a obra foi acabada. Não tem mais necessidade de morrer de novo. O sangue foi aceito pelo Pai. A glória de Deus desceu no Filho, encerrou, irmão. Aleluia. Jesus disse: está consumado. Está consumado. Aleluia. E todo judeu sempre esperou que o Messias se sentasse. Jesus se sentou. Inclusive, não é só aqui que fala que Jesus se sentou. Quando Jesus chega na sinagoga dos judeus, em Lucas capítulo 4, ele lê a palavra e senta. Ele senta. Não podia sentar. Jesus senta na sinagoga. Ele está dizendo: aquele que vem chegou. Que viria, chegou. Chegou para finalizar a obra. Aleluia. Vem a hora e já chegou. Jesus. Então ele sentou. É isso mesmo. Está tudo resolvido. Pastor, o que é que eu faço? Esse é um problema nosso. Nós temos uma ideia sempre de eu tenho que fazer alguma coisa. E não é
não a ideia de descansar em quem fez. A ideia do ser humano é, sim, está tudo muito bonito, mas o que é que eu faço agora? Irmão, você não faz, Jesus já fez. Você descansa na obra consumada que já está feita. Ele sentou-se. Aleluia. A direita é posição de autoridade, nas alturas significa quem tem governo. A grande transformação de Nabucodonosor foi quando Nabucodonosor olhou para o céu e disse: hoje de fato eu entendo que o céu reina. É isso mesmo, irmão. Jesus, o céu reina. Jesus está sentado nas alturas e Satanás está debaixo dos pés. Enquanto o Senhor está nas alturas, o diabo está debaixo dos pés. Oh, glória! Amém. Sim, desculpe, um outro detalhe. E os problemas que você está enfrentando? Parece que pastor, desse jeito vai se acabar. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Deus está contigo. Não temas, Ele está contigo. Ele te sustenta com sua destra fiel. Fica tranquilo, está tudo bem. Deus está no controle. Ele é soberano. Porque Jesus sentou nas alturas. E eu encerro agora no versículo 4, último versículo da manhã, que diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Qual é a situação aqui? A situação, como eu disse no início, é: os judeus estão querendo sair de Jesus e retornar ao Velho Testamento. Porque que uma das primeiras coisas que o texto de Hebreus, o autor de Hebreus, fala sobre a superioridade de Jesus é em relação a anjos. Os judeus eram muito familiarizados com anjos. Os judeus gostavam muito da aparição de anjos. E não é culpa deles, não existe culpa nisso. É porque Deus estabeleceu assim. No Velho Testamento, irmãos, a lei foi dada por mão de anjos. Deus escreve a lei em pedras, entrega para anjos. São os anjos que levam a lei a Moisés. No Velho Testamento, anjos apareciam sempre a Israel. Havia um ministério muito forte de anjos no Velho Testamento. Por isso que a partir do versículo 4 até o final do primeiro capítulo, que é o capítulo 1, versículo 14, ele vai falar que Jesus é superior a anjos o tempo todo. Tudo bem, foi muito bom o tempo que os anjos apareciam. Você quer ter comunhão com quem? Com os anjos ou com o chefe dos anjos? Deus está falando que o chefe dos anjos chegou. Quem manda nos anjos? Eles são espíritos ministradores, daqueles que vão herdar a salvação. O chefe deles pediu para que eles fossem nossos mordomos. E o autor de Hebreus está dizendo: ele chegou. Aleluia! Ele é muito superior aos anjos que vocês tanto gostavam que apareciam e que ministravam para vocês e ministravam a lei para vocês. Mas Jesus é superior aos anjos. E ele é tão superior que recebeu o nome mais excelente do que todos eles. Por quê, irmãos? Porque havia todo um romance por trás do anjo Miguel. Se Miguel aparecer, de Gabriel então, vixe, Gabriel, cara. Aí a Bíblia está dizendo que nem Gabriel e nem Miguel se compara a Jesus Cristo. Aleluia. Ele recebeu o nome superior ao de Miguel. Ele recebeu o nome superior de Gabriel. Inclusive, quando Jesus foi entrar em Maria, quem veio dar o aviso foram esses anjos. Todos foram colocados debaixo de Jesus. E todos os anjos de Deus se prostram diante de Jesus. É esse o contexto aqui. Depois, toda oportunidade, a gente pode ver a partir do versículo 5. Todos os anjos de Deus, Gabriel, Miguel, se prostrem diante dele. Querubins, serafins, todos se prostram diante de Jesus. Jesus é o Senhor dos anjos. Amém? Louvado seja Deus. É isso, irmãos. Encerro a mensagem agora. Já fiz várias aplicações, mas relembrando cada uma delas. Em primeiro lugar, Deus falava assim por profetas, mas hoje Ele falou pelo Filho, e nos tem falado pelo Filho. O Filho é
a palavra revelada aos homens, a Escritura Sagrada. Segunda coisa, esse filho pelo qual Deus fala que é Jesus, é herdeiro e fez tudo. Ele herda todas as coisas e teve a prerrogativa de Deus fazer tudo por ele. Terceiro, Deus fala pelo filho, ele é herdeiro de todas as coisas, aleluia, e ele fez o universo, e ele sustenta todas as coisas. Então nossa vida é sustentada por ele. Terceira coisa, todas as coisas, irmãos, são sustentadas por Jesus. Quarto, o que sustenta é o que está em nós, brilhando. Ele reflete a glória de Deus, a face do amor de Deus. Como eu disse a vocês, eu usei Tessalonicenses falando dos que foram chamados para a perdição, e vou usar o mesmo texto o mesmo livro de Tessalonicenses, que diz: os filhos de Deus foram chamados para a bênção, para herdar a bênção. A face de Deus está em Jesus. Olhando para Jesus, você vê o próprio Deus como Ele é, e nossa maior esperança é vê-lo face a face. Estão aqui, irmãos? E quinto, quais são os seus problemas? O que já em 2020 começou a te atormentar? Quem é maior? O que você está passando é maior, irmão? Ou Jesus que resplandece agora em Deus em você é maior? É isso mesmo, igreja. Se acalme. Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração seja ao seu nome. Nos aproximamos diante de Ti nessa manhã, Pai, por causa da Sua palavra, por causa de Jesus. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pela Sua bondade, pela Sua fidelidade. Muito obrigado porque todas as coisas, Senhor, caminham para a Sua vontade, para um fim proveitoso. Oh Senhor, muito obrigado. Aleluia. Porque a Sua face está resplandecendo diante de nós, ou dentro de nós, e um dia, Senhor, nós te veremos face a face. Eu quero pedir pelos meus irmãos hoje de manhã, Pai, que o Senhor continue abrindo os olhos deles, Pai, para ver a Sua glória, para ver Seu poder na vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eles possam refletir isso nesse mundo caído e perdido, e confiar no Senhor. Saber que o Senhor é quem sustenta todas as coisas. Abra os nossos olhos para entendermos isso, Pai, que o Senhor fez todas as coisas, que o Senhor é herdeiro de todas as coisas, que o Senhor está falando conosco por Jesus, que o Senhor sustenta todas as coisas, que todos os nossos pecados já foram perdoados. Aleluia, que o Seu sacrifício, Jesus, foi aceito. Aleluia, para todo sempre. Louvado seja o Teu nome, Pai, pela Sua santa palavra. Pedimos também, Pai, que o Senhor nos ensine a não ficarmos presos em aparição de anjos, presos em supostas manifestações sobrenaturais, mas ficarmos envolvidos em Cristo Jesus, completamente focados em Cristo Jesus. Graças nós te rendemos, Pai. Louvado seja o Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Amém. Tudo vai bem? Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Ele cuida da nossa história, Ele cuida da nossa vida. Durante o nosso culto, uma outra coisa que a gente faz também é ofertar. Vamos fazer isso hoje de manhã? Vamos ter o privilégio de ofertarmos ao Senhor com alegria. Vai preparando a sua oferta, os diáconos vão estar ali se mobilizando. Enquanto você vai preparando, eu vou lendo um versículo que fala sobre isso, para a sua convicção. O apóstolo Paulo fala lá no livro de Gálatas, irmãos, capítulo 6, sobre a importância de nós plantarmos nossas
ofertas. Ele diz assim no versículo 6, Gálatas 6:6: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas daquele que instrui. É a igreja que você está, você é instruído nessa igreja, então você coopera para o desenvolvimento dessa igreja, no caso, para o sustento daqueles que estão ministrando inicialmente. Depois ele fala sobre o princípio de plantar e colher, e aí o versículo 9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecer. Então há uma necessidade de persistência em ofertar, em fazer o bem nessa área. Como nós falamos, se o contexto todo é passar do livro de Hebreus, é para pessoas que estão passando por pressões, muitas vezes estamos passando por pressões na parte financeira também. E qual é a solução para isso? Ou qual é a nossa reação a isso? Isso é o mais correto. A nossa reação à pressão financeira é continuar ofertando. Não muda nada. A Bíblia fala: não nos cansemos de fazer o bem, a seu tempo ceifaremos. Amém? Continue sendo fiel nessa área, continue plantando coisas boas, irmãos. Continue semeando aquilo que Deus semeou em você, para a glória do seu nome. Vamos fazer isso? Vamos. Mais alguém quer envelope? Se quiser, os diáconos estão aí. Tem a irmã ali que está querendo, outra ali. Levanta a mão, eles vão te entregar o envelope.